está ministrando a palavra de Deus. Estenda a tua mão para cá, vamos abençoar a vida dos servos. Pai querido, em nome de Jesus, colocamos diante da tua presença o teu servo, que tu possa usar ele poderosamente, Senhor, através da tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Verdade, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesta noite, Deus poderoso, fala conosco, fala comigo, Senhor, que não seja eu falando, mas através do teu Espírito, Deus poderoso, eu possa falar, possa dizer tudo aquilo, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Não tem fundinho musical hoje, mas Jesus está na frente. Nada que ajuda, né? As honras e glória ao Senhor. Abençoa então nessa noite, Jesus, para que a tua palavra ela venha a ser entendida e eu possa entender ela também, o que tu quer dizer e quer colocar no nosso coração. Porque a tua palavra diz que aquele que crer e obedecer será salvo. Que nem no quinta-feira passada, Senhor, tu trouxe uma palavra introdutória que falava em crer e obedecer. Quem está feliz, bate palma para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Pai Santo, podemos abrir a nossa Bíblia. Hoje nós vamos passear um pouco na Bíblia. Aleluia! Aleluia! Ainda podemos orar também. Ou vamos começar em Mateus 8:1. Mateus, logo no início da Bíblia. No outro lado, ao contrário, lá, logo no início, lá no outro lado, no início, aí mais ou menos aí no meio, em diante, no meio em diante, um pouquinho, aí vai chegar em Gênesis, aí mais ou menos aí, assim, aleluia, glória a Deus. Mas essa aí vai ser ligeirinha, irmãos. Então vamos preparando já Lucas 17, 11 e 19, tá? Lucas 17, 11 e 19, que essa aí eu já vou lendo. Glória a Deus. Irmão, essa palavra aqui é sobre os leprosos, sobre a lepra. Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, muito comparava a lepra com o pecado. E diziam que as pessoas tinham a enfermidade, a lepra, por causa do pecado. Que nós herdamos o pecado, certo? Através de um homem, Adão e Eva. E aí muitos já colocavam, os fariseus, através da lei, que a lepra era devida ao pecado. Então, vamos ler aqui Mateus 8:1, depois quem já marcou Lucas 17, 11, 19. Lucas 17, 11, 19. Agora eu vou ler Mateus 8:1. Um leproso veio a Jesus e adorou-o, dizendo: Senhor Jesus, se quiseres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocando-o, dizendo: quero ser curado. E logo aquele leproso ficou curado da lepra. Agora vamos Lucas 17, 11 e 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz. O que diziam eles? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, os leprosos, eles ficaram limpos. E um deles, 10%, equivale, vendo que estava são curado, voltou para Jesus, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus. Ó, minha palavra, caiu aos pés de Jesus, como desfalecer-se aos pés de Jesus. Ele não veio assim, olha, se ajoelhou, ele se atirou, se desceu. Ali a palavra diz assim, ó, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este homem, ele era samaritano.
esta noite nós vamos saber o que é samaritano. Glória a Deus. E respondendo, Jesus disse para o samaritano, que voltou curado: vem cá, não foram 10 os limpos, os curados? E onde estão os 9? Onde eles foram? Claro que Jesus sabia, né? Porque o Espírito de Deus está em Jesus, Ele é Deus. Nós sabemos disso aí. Mas ele estava apenas falando com ele, através daquilo que ele sabia, que já tinha ouvido falar. Vem cá, e onde é que estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus chamou aquele samaritano de estrangeiro. Jesus disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluia. Damos glórias a Deus. Palma para Jesus mais uma vez. Jesus é nosso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos nesta palavra que é uma palavra assim muito forte, referente à cura, referente ao amor de Jesus conosco. Que Jesus nos ama assim, uma maneira incrível. Que naquela hora que ele vinha, sabe, da Galileia, ele atravessou Samaria, ele já sabia que ia encontrar os leprosos. E vemos lá adiante, em Mateus 8:1, um leproso veio, adorou Jesus, adorou. Vamos ver essa palavra adorar. Nós podemos adorar quem? A Deus, mais nada. Porque às vezes nós temos o costume de dizer: eu adoro aquele chocolate. Pá, nem imagina, irmão, que não adora aquele chocolate, gosta de comer. Alguém já disse isso? Às vezes a minha neta diz: pá, meu avô, eu adoro chocolate. Eu diz: opa, desde cedo eu estou ensinando ela: não, tu não adora chocolate, tu gosta de chocolate, porque adorar é só a Deus, ninguém mais. Aleluia. Amém. Pode dar glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então o leproso veio a Jesus, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Claro que Jesus queria curar ele. Ele veio na presença do Senhor e se colocou, crendo que ele era o Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. E Jesus pegou e disse sim, e Jesus estendeu a mão nele. Agora vamos ver uma coisa aqui. Jesus, nesta hora, ele estava quebrando uma lei judaica. Por causa do quê? Porque Jesus estava colocando a mão nele, e todos os leprosos eram considerados imundos. Dá para entender? Amém. Imundo quer dizer impuro. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Jesus estendeu a mão, tocou ele, dizendo: claro que eu quero que seja curado. E logo aquele leproso ele ficou curado. Então Jesus quebrou todas aquelas regras judaicas, tudo aquilo que o judaísmo falava, que não podia se encostar em leproso. Mas Jesus ele quebrou e mostrou que Ele é o Senhor, é dono de tudo. E Ele é o nosso dono, é o nosso Senhor. Você vem nessa casa do Senhor, outras igrejas, nós viemos aqui para receber a cura. Então, como foi falado antes, que o pecado é considerado como lepra. Deus vê lá de cima olhando para nós, Ele olha para nós vendo todo o pecado, toda a nossa desobediência como lepra. E tem que ser curado. Mas na hora que nós irmos a Jesus Cristo e nos prostrar na presença de Jesus Cristo, Ele vai nos tocar e vai dizer para nós: ser curado. Amém. E Glória a nós vamos Deus. ser curados. Aleluia. Agora vamos chegar aqui, ó, em Lucas 17:11. Outros leprosos, eram 10. Esse aqui foi um que Jesus curou. Amém. Quebrando a tradição judaica, o judaísmo. Então aconteceu que Jesus a Jerusalém passou pelo meio de Samaria. Isso aqui é lindo de falar. Eu gosto de falar nessa parte, porque no Antigo Testamento havia
Galileia, Samaria e a Judéia. No norte ficava a Galileia, no sul ficava a Judéia. E Jesus andava por todos os lugares, de norte a sul. Quando aqui em Mateus 8:1 fala daquele leproso, este foi o primeiro milagre de Jesus após a transformação da água em vinho. Milagre, entendeu? De cura. Porque alguém já ouviu falar da transformação da água em vinho? Já? E depois disso aí, Jesus curou este leproso, purificando ele. E Jesus, nessa hora, ele disse também lá em Mateus 1 para esse leproso, para ele se ir até os sacerdotes para fazer um ritual. Eles faziam um ritual de pombas e tudo de purificação que levava 2 semanas. E aí dava uma carta para ele dizendo, né, que ele estava puro. Aí ele voltava novamente à família dele. E agora vemos 10 leprosos indo a Jesus. Só que Jesus estava vindo lá da Galileia e passando em Samaria. Para passar, irmãos, por Samaria, era muito perigoso aquele tempo. Nenhum judeu poderia passar por Samaria, a não ser que estivesse com diversas pessoas, soldados ou pessoas armadas, porque a parte da Samaria com a parte da Judéia não se davam. Agora eu vou explicar por quê. Logo no início do Novo Testamento, nós lemos, só que deixa para mim ler, tá, irmãos? Fala em 1 Reis 11:29. Em 1 Reis 11:29, ali é falado sobre Salomão, a idolatria de Salomão. Diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, moabitas, amonitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas. Deus tinha falado para Salomão. Amém? Amém. E Salomão tinha centenas de mulheres, centenas, princesas, concubinas, que perverteram o coração de Salomão, e Deus tinha avisado para ele. Neste tempo, irmãos, que Deus falou com Salomão, Israel era um território único, só Israel. Não tinha, que nem eu estou falando agora, Galileia, Samaria e Judéia. Dá para entender? Amém. Então estamos falando em divisão. Por causa do quê? Do pecado. E Deus considera, ali vemos no Antigo Testamento, a lepra como pecado. E Deus não gosta do pecado. E Deus aqui fala com Salomão, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom e a abominação dos Amonitas. Quer dizer que Salomão ergueu deuses para adorar, imagem de escultura, de tudo que é tipo, por causa dessas mulheres que vieram a ter com ele. E elas eram de diversos lugares, do Egito, por exemplo. Quantos deuses adoravam no Egito e tinham esfinges de deuses? Eles cultuavam. E Salomão trouxe essas mulheres para Israel e ergueu a pedido delas, vamos dizer, tipo igrejas, lugares onde adoravam esses deuses. E seu Salomãozinho, né, ó, chegava lá com elas e adorava. Começou a participar disso aí. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, viu? Salomão estava erguendo um deus, Quemos, e a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Quer dizer que eles faziam, até Salomão acompanhava os sacrifícios feitos aos deuses para essas mulheres. E Salomão,
ele vem da linhagem de Deus, de Jesus, por causa que Davi, é muito falado, nós vemos que ele era filho de Davi, um homem que conhecia Deus, conhecia todos os preceitos, toda a palavra, toda a lei, ele conhecia tudo. Agora vamos falar de nós. Nós temos conhecido a palavra de Deus, os erros, tudo que é errado, e às vezes, muitas vezes, eu estou junto, estou falando eu não gosto de dizer igreja, eu digo eu. Nós erramos, sabendo daquilo que Deus não gosta. E Deus aqui estava falando com Salomão dos erros dele. E ele conhecia Deus, sabia todos os erros que ele não podia fazer, e estava adorando esses deuses, Asparote, Quemos, todos aqueles deuses lá do Egito, em diversos lugares. Glória a Deus, aleluia! Pelo que Deus se indignou contra Salomão. Deus pode se indignar contra nós, irmãos, por causa que Deus, ele não fala uma vez, ele fala duas, ele fala 3 vezes. Quando diversas vezes Deus fala, mas tem uma hora que Deus, para aí, não dá mais. Nós temos algum exemplo referente a Deus falar e depois ele consumir, para consumir a mesma palavra. Existem diversas partes das Sagradas Escrituras que falam sobre essa linha. Agora temos vamos falar lá quando Deus mandou os anjos para destruir com fogo Sodoma e Gomorra. Já ouviram falar? Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo de chofre. Desceu do céu fogo e queimou todas as cidades e as cidades de redores, como a cidade de Ai, outras cidades em volta, por causa do pecado que subiu até o Senhor. Mas Deus queria eles. Mas antes de sair, Deus mandou salvar um grande amigo de Abraão, Ló, que o anjo pegou pela mão ele e tirou daquela cidade pecadora. Deus ama nós, e Deus vai te pegar pela tua mão e vai te carregar. Aleluia! Vai carregar a mim. Glória a Deus! Nesta hora. Amém. Porque Ló tinha se afastado de Abraão, sempre andou com Abraão. Uma hora ele começou a se afastar por causa das terras, das brigas, e chegou até Sodoma e Gomorra, que é o mundo, que é comparado na Bíblia como o mundo. E lá, ele Ló começou a se perder. Então vemos aqui, irmão, Deus falando com Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto Salomão se desviara o coração do Senhor, de Deus, se desviara dele. E acerca desta matéria, ele tinha dado ordem de que não andasse em seguimento de outros deuses. Deus tinha falado já também isso aí. Ele não obedecia. Pelo que disse a Senhora Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão, quando ele governava, ele tinha um servo que servia a ele. O nome dele era Jeroboão. E este servo, ele tinha saído de Israel, tinha fugido para o Egito, por causa que Salomão perseguiu ele, porque o profeta tinha falado para Salomão que Salomão ia perder o reino para esse Jeroboão, e Jeroboão seria este que herdaria o reino, seria um rei. E Salomão não gostou. Aí depois o senhor Salomão morreu. Aí veio um filho de Salomão chamado Roboão e tomou o lugar do pai. Aí a profecia de Deus para Salomão se concretizou. Este filho de Salomão, chamado Roboão, ele foi até ao norte conversar com eles e disse para eles se juntarem a ele. E aí esse pessoal lá do norte disse assim para Roboão: Roboão, o teu pai apertou muito os juros, tudo aquilo que nós temos que dar para ele de ajuda está muito alto, a gente não consegue pagar, dá esse dinheiro. O que o senhor Roboão, filho de Salomão, disse? Não,
eu vou dobrar. Ele diz que de um dedinho ele faria uma cintura, o tamanho que seria o que ele ia tirar da cabeça de cabelo deles. Não. Meu Deus, aí esse cara é um lobo de bravo. Aí ele disse: não. Aí apareceu Jeroboão, esse antigo que estava lá no Egito, e veio lá para o norte. E aí eles consagraram esse Jeroboão, como Deus tinha falado, como rei do norte. E aí houve a divisão. E o reino do norte e o reino do sul, o do sul começou a se chamar Judéia, ou Judá. E o de lá chamou Israel. Então Israel e Judá. Aí ficou 10 tribos para o norte e 2 para o sul. Aí, irmãos, é uma da parte que nós falamos aqui referente a Jesus atravessar da Galileia e passar em Samaria. É uma das partes das brigas, porque sempre andaram brigando Judá com a parte do norte, Israel. E isso perdurou até mais tarde. Então, esse aqui, ó. E Jesus, vindo da Galileia para Samaria, descendo ali, ele passou numa cidade. Até essa cidade não tem nome, não diz o nome, nem o lugar. É uma cidade perdida, que ninguém conhecia. Mas Jesus já conhecia este lugar, sabia aonde chegar, sem escolta nenhuma. A Ruder não estava lá para escoltar Jesus, né, Sademar? A Ruder não estava ali para escoltar o Jesus Cristo, e precisava de uma escolta. Judeu não podia passar, e Jesus era judeu. Jesus era do sul, mas Jesus passou ali e chegou naquele lugar. Dá para se notar neste momento que aquelas pessoas daquela pequena cidade já sabiam de Jesus, que ele existia e que ele é o Senhor. Tinha ouvido falar já. Aleluia. Aí continuando. Aleluia. Passou pelo meio de Samaria da Galileia, entrando numa certa aldeia, viu? Não diz o nome, é certa aldeia. E saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, aqui diz assim, ó: saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Irmãos, sabemos por que eles pararam de longe? Porque a lei judaica dizia que eles tinham que ficar mais ou menos 100 metros longe das pessoas que passavam. E naquela hora que elas passavam pelas pessoas, mais ou menos uma distância longa, elas tinham que berrar: imundo, imundo, e começar a berrar imundo. Já viram uma coisa dessa? Da lei antiga? Mas Jesus sabia sobre eles, sobre a vida que eles passavam, da vida que eles tinham, do sofrimento que eles tinham. Jesus sabe do meu sofrimento, Jesus sabe do sofrimento, tudo aquilo que nós passamos, do nosso cotidiano, do dia a dia, do nosso pensamento, daquilo que falta na minha casa, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. Jesus sabe o meu dia de amanhã, aquilo que eu estou pretendendo na minha vida, para o meu futuro, para os meus filhos, do estudo para os meus filhos. Jesus sabe de tudo, Jesus sabe o dia de amanhã. E Jesus sabia desses leprosos, desses 10 leprosos, e passou naquele certo lugar, e eles de longe observaram Jesus, sabiam dos milagres do Senhor, e Jesus se achegou àquele lugar, e eles levantaram a voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eu acredito que naquele momento, irmãos, que Jesus estava vindo naquele lugar, e aqueles leprosos, 10 leprosos, creio eu, de mão dadas, um agarrado no outro, porque os leprosos, com o tempo os dedos caem, fica careca, sem cabelo, os olhos fecham, tudo fica tipo podre, fica podre, fedorento, um cheiro horrível, eles ficam, cai um pedaço dos dedos, cai o braço, de tão podre que fica, da lepra.
É horrível. E nesse momento, aqueles que não tinham braço, que estava podre ou não enxergavam, se encostavam um no outro agarrado, assim com aquelas roupas brancas, tudo fedendo, de longe, gritando imundo. E Jesus começou a ver e escutar o pensamento deles. Acredito que alguns até manco eram, estavam mancando naquela hora, por causa tinham perdido um pedaço da perna ou estavam tortos, estava torta a perna, caiu o joelho, quem sabe, a rótula, alguma parte, mas eles estavam agarrados, estavam unidos, todos eles naquele momento, entre 10 agarrados. E Jesus ouviu o pensamento deles naquele momento. Acredito que um deles, quem sabe, dizia assim: ó Jesus, eu não tenho mais família, eu fui escorraçado, Senhor Jesus, da minha casa, me mandaram para o deserto, Senhor, nesse sol escaldante, até, Senhor Deus, eu tenho a cabeça raspada, até, Senhor Jesus, está faltando um dedo em mim, Senhor, está faltando um braço em mim, eu não posso, Jesus Cristo, nem falar direito. E Jesus nesse momento escutando o pensamento deles, e eles pensando em tudo isso aí, do sofrimento que eles tinham, de não ter mais família, não tinham mais salário, não tinham nada, não tinham nem uma UPA. Nós temos uma UPA ainda para ir. Eles não tinham nem uma carteira de identidade eles não tinham mais. Identidade quer dizer que não se governavam mais, não tinham nada. Nem amor próprio não tinham mais, não tinham nada. A sua esposa querida, que tantos amavam, que tinham filhos, tiveram que deixar na cidade, sem salário, sem comida, sem nada. Oh Senhor Deus! E Jesus, ouvindo tudo que eles estavam pensando naquele momento, sofrendo, chorando por dentro. Jesus ouvindo tudo isso. Mas Jesus já sabia o que ia acontecer. Aleluia! Aí naquele momento, Jesus, com a sua misericórdia, olhou o pensamento deles, e eles correndo: Mestre, tem misericórdia de nós. E eles, com aquele sofrimento interno tão grande, agarrados um no outro, sofrendo, podre, cheirando mal, agarrados, um mancando, e Jesus vendo. Aí o que Jesus disse para eles de longe? Que Jesus pode nos curar de longe. A hora que nós chegávamos na presença do Senhor Jesus: ó Jesus, eu tenho um pecado assim, 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 assado, em pensamento, que nem eles tinham pensamento. E Jesus, na hora, vai nos perdoar e nós vamos ser curados. Glória a Deus! Porque Ele é o Senhor. Amém. Aquele que crer e for batizado será salvo. Glória a Deus! Porque tem a salvação. Aleluia! E Jesus, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus disse isso? Para cumprir o preceito da purificação. Porque ele se apresentar aos sacerdotes, e os sacerdotes, depois de 2 semanas de feito sacrifício, porque ele teve a ver sacrifícios, agora não tem mais, porque Jesus já sofreu o sacrifício por nós, é o Cordeiro, chamado Cordeiro Santo. Então não tem mais sacrifício nenhum mais de Cordeiro. E Jesus diz: vão e apresentem-se ao sacerdote, que é um preceito da purificação, é uma norma, é uma regra que tinha em tempo, que tinha que obedecer. Mas Jesus veio para quebrar toda essa regra, tudo, sacrifícios, tudo. Jesus veio quebrar. Agora direto no santo, nós olhamos para o alto ao Senhor e pedimos ao Senhor: me abençoa, me cura, me perdoa meus pecados. E o Senhor perdoa na hora. Tantas coisas foram quebradas com a vida de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, e aconteceu que indo eles ficaram curados. Agora, assim, vamos pensar todos bem direitinho, irmãos, vamos se concentrar. E indo eles ficaram curados. Agora, aquela palavra que nós lemos quinta-feira, a palavra introdutória, que nós temos que crer e obedecer, né? Serviu para hoje essa palavra. Na hora que Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, eles creram e obedeceram. Isso aí chama fé.
E nós temos que ter fé. A fé, ela move montanhas. Amém. Fala para Jesus, aleluia. Vamos colocar na Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, creio que vai acontecer através da fé. E é nesse hora que Jesus se mostrar ao sacerdote, por causa do cumprir o preceito da purificação. E eles, os 10, saíram, foram indo lá para se apresentar para o sacerdote, para a regra essa da purificação. Mas só que naquela hora que eles estavam indo, o olho de um abriu, começou a ficar bom, e o outro olhou para o outro assim, mancando, né? E o outro parou de mancar, começou a caminhar reto. Ué, sabe, que é isso? E o outro começou a crescer cabelo. E o outro começou a os dedos ficar tudo novo, a pele nova. Quem sabe o nome de João, né? Pá, João, a tua pele está ficando nova. Olha ali, cara, pele nova. E o olho do outro começou a abrir. Glória a Deus. Não estava correndo mais aquele líquido prurido que sai amarelo, sabe? Não corria mais aquele prurido amarelo. Parou, irmãos. Então eles pararam do lado do outro, ficaram apavorados. Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, algo incrível. Naquela hora estava acontecendo algo incrível entre os dedos, o poder de Jesus. Começou a crescer perna, começou o olho a se abrir, prurido não saía mais amarelo, enxergando, começaram a ouvir, a orelha começou a se ajeitar toda ela, porque caiu a orelha também, depois por causa da podridão, né? Foi algo incrível, irmãos. Ou é isso que Deus começou a me falar hoje. Não tem na palavra isso aqui, mas é Jesus falando. Amém. E aconteceu, eu tenho certeza que um começou a olhar para o outro e vendo esse acontecimento. Acreditam, irmãos? Se está aqui na palavra. E eu acredito que eles se abraçaram depois de tudo. Não tinha mais cheiro nenhum. Se abraçaram, assim começaram a pular. Só que naquela hora que começou a crescer cabelo, começou a abrir e não tem mais prurido nem nada. 9 deles, 9. Vamos lá para a purificação do sacerdote. Vamos lá. E os 9 se apresentaram para os sacerdotes. Só que um voltou para Jesus. Ele viu aquele milagre e aquela. É incrível que Jesus fez nele. Ele disse: eu vou voltar para Jesus. É para Jesus que eu vou. Amém. Ninguém mais. Largou a purificação, largou tudo que era dos sacerdotes lá, da antiga lei e tudo que havia, e veio para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Como é que eu sei disso? E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, ele viu, entendeu? Quer dizer, através dessa palavra, Deus me deu a visão daquela transformação incrível de tudo crescendo: cabelo, orelha, nariz, perna, não mancavam mais, se abraçavam e pulavam. Deus me deu através dessa palavra aqui, E um deles, vendo que estava são, viram, voltou glorificando a Deus em alta voz. E o que aconteceu com ele? Ele caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, daquele lugar que eu falei para vocês que havia problemas com os judeus, e Jesus era judeu. E este homem era samaritano, naquele lugar onde havia as guerras, todos os problemas. Eu tinha falado antes que um deles, Jeroboão, veio do Egito e foi dividido em 2 lugares o reino, você lembra? Um foi do norte e o outro, que era da parte sul, era a Judéia. Então este era da parte norte e era difícil um judeu passar por ali. E Jesus não, era o Senhor. Ele foi lá, sabia dos problemas e ele foi curado. Ele era samaritano, esse homem foi curado. E respondendo Jesus, disse: vem cá, não foram 10 os limpos? E antes, onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E Jesus disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Olha, irmãos, assim, a palavra assim, essa é maravilhosa. Porque hoje de tarde, quando o Ademar esteve lá em casa, eu vou dar uma estudada. Aí Deus falou, porque eu lá sozinho, lá
dando a palavra, e Deus me mostrou, né, vendo aquela cura dos leprosos, vendo a maravilha que Jesus faz. E Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo. Ele continua hoje a curar, mas só que nós temos que crer e obedecer. E eu creio, irmãos, naquela hora que aquele homem, ele chegou, olhou para Jesus voltando, né? E Jesus fez um montão de perguntas para ele. E ele se prostrou na presença, se atirou na presença de Jesus, que nem o primeiro leproso aconteceu a mesma coisa. E ele sentiu algo maravilhoso. E eu tenho certeza que quando você vem na casa do Senhor e diz para o Senhor Jesus: Jesus, eu quero ser curado, Jesus vai nos ouvir. Ele não vai mandar nós fazermos sacrifícios, que nem aqui foi lido ali, foi sobre fazer os preceitos da purificação. Ele não vai mandar fazer isso aí. Ele só vai ouvir o nosso remorso, tipo remorso, e dizer: ó Senhor Deus, eu estou arrependido de ter feito isso, me perdoa. E Jesus vai escutar na nossa mente e vai nos perdoar na hora, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus e poderoso Senhor, eu te agradeço, Senhor Deus poderoso, por essa noite nos dar esta maravilha de palavras. É uma palavra de revelação que foi dada para nós nessa noite. Ossos sendo restituídos, olhos, orelhas e pecados sendo perdoados. As maravilhas de Deus. E só Deus pode fazer isso. Então, ó Deus, eu te agradeço por continuares a mesma coisa, Senhor. Que nós não precisamos ficar imundo, que nem esse leproso que ficava imundo e ficava de longe de ti, Senhor. Mas hoje nós podemos gritar: Mestre, Mestre, e chegamos na presença do Senhor. Chegamos na presença de Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus diz: eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. É uma lei que Jesus diz: senão através de mim. Não tem João, não tem Pedro, não tem outro nome além do nome de Jesus que nós possamos chegar ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite nos abençoar com uma palavra tão maravilhosa. Obrigado, Deus poderoso, porque tu nesta noite a tua palavra foi falada, a tua palavra foi dita, Senhor. A palavra de cura, a palavra, Senhor Deus poderoso, de crer e fazer a tua vontade, de obedecer, Senhor. Que nós possamos sair dessa noite aqui sabendo que nós temos que crer, obedecer e seremos abençoados através da fé. Porque sem fé nós não vamos conseguir nada. Sem fé não alcançaremos a Deus. Então, Deus poderoso, a cada manhã, Senhor, a cada dia, fortalece nessa fé, Deus poderoso. Que nós possamos, no dia a dia, ter as vestimentas brancas, Senhor. Que nem esses, Senhor Deus poderoso, leprosos, que eram mal vistos, eram escorraçados das suas casas. Mas depois, Jesus, eu creio, mesmo eles voltando para a purificação com os sacerdotes, eles voltaram para suas famílias, voltaram a ter um salário, voltaram a ter uma vida nova, mas só que eles não voltaram para Cristo. E só todos sabem, Senhor Deus, porque um, Senhor Deus, leproso voltou para ti, e ele foi salvo, porque diz a palavra que só através de Jesus Cristo nós seremos salvos. É a palavra. Então, Jesus Cristo, eu creio que depois daquilo, além de ele ter a salvação em Jesus Cristo, ele voltou para a família deles, voltaram ao poderoso Deus, até o convívio com seus filhos, abraçar seus filhos, seus parentes, dormir novamente em suas casas. E é o que nesta noite nós faremos, sairemos daqui e vamos dormir em nossas casas, porque Deus deu uma casa, não só a casa aqui terrena, mas uma casa espiritual, aonde ali nós moraremos para sempre. Mas nós temos que crer e obedecer através da fé que Deus tem colocado em nós.
Deus, eu te agradeço por esta noite ter feito tudo isso, porque nós não somos homens sem tetos, nós somos homens que temos uma casa espiritual, uma casa terrena. Nós não vivemos longe das cidades, nós estamos aqui na cidade do Senhor. Não precisamos ficar a 100 metros longe das pessoas para gritar imundo. Oh, poderoso Deus, te agradeço por isso, porque hoje, Deus poderoso, o céu se abriu neste lugar e Tu nos abençoou dessa maneira. Obrigado, Deus, continua a nos abençoar, que nós venhamos para nossas casas essa noite tocado por Ti, Senhor, pela Tua palavra, que nós não podemos ser leprosos, quer dizer que é o pecado, que Jesus Cristo está pronto para perdoar os nossos pecados, não importa qual seja. Eu posso pecar, mas por descuido, mas Deus olha dessa maneira, nos perdoando na hora, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o dono de tudo. Obrigado, Senhor, honra e glória a Ti. Eu peço, Deus poderoso, que aqueles que receberam esta palavra nesta noite, este alimento, seja para edificação, crescimento de cada um, que nós temos que abandonar muitas coisas na nossa vida, e que este lugar aqui, Senhor, é o lugar próprio para isto, aonde o leproso é curado, aonde nós temos novas vestes, aonde tudo é mudado na nossa vida, é neste lugar. Não haverá deserto, nem montanha indisponível, porque o Senhor já morreu na cruz por nós, e morreu na cruz para a nossa salvação. Palmas para Jesus! Aleluia!